Queridos, bom dia. Hoje, dia 10 de fevereiro, né, de 2026, aqui em Duque de Caxias. O tempo ainda anda chuvoso, mas mesmo assim eu caminho. Eu dou os meus jeitos, né? Eu consigo encontrar os lugares que se possa caminhar. Daqui a pouco eu estarei indo. Mas antes eu estou aqui para trazer-lhes uma palavra para a nossa reflexão, para o nosso entendimento. Hoje para mim é um dia muito especial, pois meus netos, os gêmeos, completam 16 anos de idade. Já prestei uma homenagem a eles, inclusive está aqui o vídeo nesse canal. Eu quero já agradecer antecipadamente o parabéns de cada um de vocês, porque eu sei que vocês vão parabenizá-los também. Muito obrigado por tudo quanto vocês têm feito. Eu quero falar sobre esse assunto. Pecado não existe mais. Eu estou afirmando, não estou perguntando. Porque ainda há muitos, mesmo na graça, que volta e meia me perguntam, através dos comentários, acerca desse assunto. E paira dúvida ainda em muitos quanto à existência de pecado ou não. Isso é muito preocupante, porque faz com que as pessoas tenham consciência pesada e carreguem consigo sentimentos de culpa. Isso não é reinar em vida. Reinar em vida, você não tem nenhum tipo de problema com consciência e nem com culpa. Você sabe que o reino de Deus que está dentro de cada um de nós é paz e alegria. Se não há sentimento de culpa, se não há consciência pesada, então você tem paz. Não essa paz que o mundo oferece, você tem alegria, não essa alegria que as pessoas encontram às vezes num jogo de futebol, numa festa bastante animada. Agora, por exemplo, né, semana de carnaval. Quantos vão em busca dessa alegria que o mundo oferece? Mas a alegria do reino de Deus que está dentro de nós, ela é permanente, independente das circunstâncias, do que está acontecendo ao nosso redor. Somos sempre alegres e felizes. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, depois vocês leiam até o 19, eu só vou ler o 12 e o 13. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, pois antes da lei estava o pecado no mundo. Mas, não havendo lei, o pecado não é imputado. O apóstolo Paulo, que recebeu a revelação da graça de Deus, ele que era um judaizante, praticante, ninguém conhecia talvez melhor do que ele o judaísmo. Ele era tão zeloso pela lei que ele perseguia aqueles que não eram praticantes da lei. Ele era um perseguidor. Mas, quando a revelação da graça lhe veio, então ele teve o entendimento, o véu lhe foi tirado. Então Paulo diz assim: se não fosse a lei, eu não havia conhecido o pecado. Aí os religiosos, para tentar justificar que o pecado ainda existe, aí eles pegam esse trecho aqui, de Romanos capítulo 5, de 12 até o 21 ou 19, quando fala de Adão e Cristo, para tentar justificar que por Adão o pecado entrou no mundo. Mas o apóstolo Paulo, ele é claro, ele diz: não havendo lei, o pecado não é imputado. Não havia lei, então o pecado não era imputado. O pecado passou a ser imputado quando veio a lei
E a lei foi para quem? Tão somente para os judeus. Então todos os judeus tornaram-se transgressores da lei. Eram pecadores. Jesus veio para cumprir a lei e salvá-los, pois todos se haviam perdidos. Em Romanos, capítulo 12, versículo 21, diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Queridos, o que as pessoas fazem são obras da carne. Não se denomina pecado, porque pecado não existe mais. Mas obras da carne. Então os que praticam o mal, eles vão colher, pois estão semeando, pois estão plantando. Mas se você é espiritual, você vence o mal com o quê? Com o bem. Você semeia no espírito. Você não vive na prática das obras da carne, que eles chamam de pecados religiosos. Então você semeia sempre o bem. E Paulo foi claro aqui: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso são os espirituais. Os carnais não. Eles querem sempre vencer com o mal, retribuir da mesma forma, desejar o mal. Tem uns que chegam a dizer assim: tudo que você me deseja, eu retorno para você, eu te desejo também. Se você me deseja o bem, eu te desejo o bem. Se você me deseja o mal, eu te desejo o mal também. É isso que eles querem dizer. Mas os espirituais não. Mesmo que alguém lhes faça mal, ele deseja o bem. Ele retribui com o bem, porque ele é espiritual, ele não é carnal. Deu para você entender? E para finalizar, pois o vídeo já está alcançando o tempo necessário, em Gálatas capítulo 6, depois vocês leiam, eu também não vou ler, mas para quem conhece esse capítulo sabe do que se trata, os versículos 8 e 9, dos que semeiam na carne colhe. Então o que eles chamam de pecado são obras da carne. Não se deve praticar. Os espirituais não vivem na prática das obras da carne, porque são espirituais. Deu para você entender? Então não tem que ficar preocupado com o que você escuta, com o que você ouve, com esses ensinos do sistema religioso doutrinal, que o pecado ainda existe, que as pessoas ainda pecam, são transgressores. Não, transgressores foram os judeus. Pecadores foram os judeus. E Jesus veio e cumpriu tudo por cada um deles. Então, pecado não existe mais. Você pode afirmar isso. Isso são preocupações dos carnais. As pessoas que são carnais é que vivem preocupadas com essas coisas, porque não entenderam ainda a revelação da graça de Deus. Não recebeu ainda o entendimento. O véu ainda está posto. Então, forte abraço, um beijo no coração. Divulgue e compartilhe esse meu canal. Entendeu? Quem não é inscrito, se inscreva. O meu muito obrigado. Nós da graça de Deus amamos vocês.